Bom dia, amados. Pai seja com vocês, em nome de Jesus. Bem, eu pensei até que o Ziel estava inspirado no encontro de casais que a gente fez lá em Miguel Pereira. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei do desejo que eu tinha de reunir alguns homens. Mas eu queria, na verdade, reunir homens com mais de 50 anos. Vocês lembram disso que eu falei, que o pessoal mais velho? Por quê? Porque eu estava também contemplando um grande desafio no meio dessa turma de cabelo branco, entendeu? Umas guerras, umas coisas novas que a gente não tinha provado até então, né? Porque quando a gente é jovem é outro papo, né, Cidinho? Jovem é outro papo. Uma igreja jovem, com pastores jovens, realidades, tudo. Mas o tempo vai passando, muita coisa vai acontecendo e você vai aprendendo, vendo novos desafios, né? Novos desafios. Você, quando é jovem, um dia eu estava no cemitério aqui com alguns jovens e os dois meninos mesmo falaram assim, Franco, você deve ir muitas vezes ao cemitério. Eu falei, já vim menos, agora venho mais. Então, quando eu era mais jovem, a gente perdia menos pessoas. Mas depois de algum tempo, né, você começa a perder teus amigos, perder gente, aí você começa a sepultar um monte de gente, coisa que não era tão comum na tua vida. Sepultar gente tão próxima, né? Antes você visitava, ia lá para evangelizar, ia porque alguém te chamou, o tio de alguém morreu, tal. Mas depois não, você começa a perder gente de perto. E junto com isso, outros grandes desafios surgem na questão da masculinidade, coisas que eu não imaginei, assim, de homens tendo lutas com a sua masculinidade, entendeu? Tropeçando em pecados que pareciam já ter vencidos, entendeu? Os fantasmas voltando, os caras se atrapalhando com coisas que já estavam livres, né? Botando o bebê daquela água suja que já tinha deixado. Eu falei, mas por que justo agora que o cara está velhinho, já está virando vovô, está se atrapalhando com essas coisas? Então eu falei, vou juntar essa turma e abrir o verbo, soltar o verbo. Vou abrir para conversar com os irmãos e a gente trilhar um caminho e ver as tentações, porque tem mesmo, né? Tem um monte de gente, tem um monte de situação que só acontece na vida de alguém que está ficando mais velho, né? E que eu acho que o cara não imaginava que ele ia enfrentar aquele tipo de desafios, né, na vida dele, né? Principalmente porque um cara de 50, 60 anos não é igual a um garoto de 18, de 20, né? Até de 30 anos está no pleno vigor, né? Saúde e tudo. E muitas vezes a masculinidade do cara se fundamenta totalmente no físico dele. E quando ele vê aquele físico indo embora, ele começa a bater um desespero, começa a tomar catuaba, ovo de codorna, o cara apela para tudo, Viagra, apela para tudo que é coisa. É corpo, alma e espírito. O cara quer ajeitar mais o corpo. Não, porque está tudo fundamentado. Você vê que a questão é fundamentalmente, a questão passa pela questão da masculinidade, da identidade do homem, né? Eu sempre digo assim, toda vez que nós fundamentamos a nossa identidade em algo falho, quando esse algo falho vai para a cucuia, a identidade vai junto. Então, por exemplo, tem gente que se fundamenta na a sua identidade naquilo que ele faz. Acho que foi até tema também de um retiro nosso. Estou vendo Roma ali, eu lembrei desses caras que saem da polícia, mas segue sendo polícia, né? Aí fica com 3 armas, não tem nem mão para isso tudo, né? Revólver aqui, garrucha. Eu lembro desse retiro que a gente estava falando sobre isso. Essa identidade falha. Acho que o tema até falava de identidade aquele retiro, não era? Não foi? Aí eu estava falando sobre esses caras que fundamentam a identidade no que faz. E quando o cara se aposenta, o cara perde a identidade. Pô. Quando você é o que faz. Quando você é o que faz, teu título vem na frente. Né? Quando você é o que as pessoas dizem que você é, quando você porque às vezes o que você tem, né, tem gente que se fundamenta muito na posse. Aí quando perde, porque a riqueza, né, os bens materiais, eles são estáveis, né? São estáveis. Em algum momento você pode ter muito, outro momento você pode não ter nada. E o cara que se fundamenta no que tem, ele também naufraga na hora que ele perde o que ele tem. E muitas vezes o cara fundamenta a identidade dele na masculinidade dele, no sexo dele, na capacidade que ele pensa que tem. Eu estou falando pensa que tem, porque sexo é igual aquele versículo, quem pensa que está de pé,
Cuide para não cair. O cara pensa que é bom de cama, até a mulher abriu o coração com ele. Quando o dia que ele perguntar mesmo, eu nem vou te recomendar para esse teste, que esse teste não é um teste muito bom para a alma, não, para o ego do homem, não, entendeu? Mas se ele falar, filha, vem cá, minha filha, vamos conversar seriamente, como é que eu estou aí, o que tu acha? E ela falar assim, tem que falar a verdade? Você vai falar assim, meu irmão, não, já fiz esse teste, não. Perguntar. Então é melhor dizer quem pensa que está de pé, não. Quem pensa que é bom de cama, aí o cara às vezes se fundamenta, né, nesse princípio, não, eu sou o cara, Aí quando começa a ver fragilidade, a identidade vai para o ralo. A identidade vai para o ralo, aí começa uma crise aos 50, aos 60, até antes, né? O cara começa a ter crise violenta e se entregar. Por isso que eu falei de reunir os homens, né? Eu já reúno os homens há algum tempo, lá no sítio. Há alguns anos eu comecei a ir numa cidade lá chamada Camaquã, lá no sul do Rio Grande do Sul, bem perto do Uruguai. Os irmãos me acharam aí num lugar desse, a internet dessa aí da vida. Começaram a me convidar. No primeiro momento eu resisti um pouco. Eu não me considero pregador itinerante. Eu acho que Deus me deixou claro o que eu precisava fazer. Eu estou aqui estou comprometido com a obra de fazer discípulos para Jesus. Então, não sou itinerante, vai lá, vem cá. Senão, a vida do cara é o quê? Só viajar e pregar, né? E eu entendo claramente o meu chamado para fazer discípulos. Mas aí o Dinho, Ideal Dinho, falou, pô, Franco, esse pastor precisou, vamos lá uma vez. Então, eu fui. Rapaz, amei aquela comunidade. E os caras têm um encontro de homens gaúchos, daqueles de bombacha, aqueles de boné, chimarrão para lá. Tu vê as cuias rolando assim. E os irmãos juntam lá num prédio grande, lá muitos homens. Se Deus quiser, agora em abril, deve acontecer outro encontro desse, eu devo estar lá. Só suspendeu durante o Covid com gaúcho passando aquela bomba de boca em boca. Pessoal, não deve ter sido legal, não, né, cara? Eu fiquei pensando, quando começou o Covid, eu fiquei pensando naqueles irmãos lá de Camaco. Eu falei, cara, aquela bomba rolava em tudo que é lugar. E até no pregador a bomba ia, cara. Eu falei, já pensou, cara, esse negócio de Covid, né, distanciamento social, pai, e o cara não poder repartir a bombinha dele lá, o chimarrão dele. Deve ter sido cruel. Mas suspenderam durante a pandemia, agora voltaram. Também falo já há algum tempo. Pensei de repartir com vocês alguns temas mesmo, pontuais. Para quê? Para poder a gente orar em cima, porque a carga do meu coração, estava falando para o Zé, a carga que Deus colocou no meu coração é oração. Eu acho que seria legal a gente dar uma pausa aqui a cada 20 minutos e orar. Pedir a Deus realmente para Deus mudar a nossa história. Mexer realmente, falar conosco, né? Ministrar de fato ao nosso coração. Confrontar o que somos. Você diz amém ou não? Então eu pensei nisso, falei, vamos orar. Aí se os irmãos da música tiver uma canção aí também que encaixa aqui, encaixa, porque às vezes a música nos inspira a orar também, né? Tu começa a cantar, daqui a pouco está orando, porque a música muitas vezes é oração, né? Então eu pensei, a gente poderia dar uma pausa também, ter uma música, e aí depois do intervalo para o café, depois a gente volta. Aí fala de novo, e aí refletimos novamente, aí oramos novamente. O que vocês acham disso? E até terminar o nosso tempo, a gente poderia fazer isso. Bem, eu queria começar com a expressão homens. A gente já cantou Homem de Deus, né? Quero ser um homem segundo o coração de Deus. Mas homem segundo o coração de Deus, Deus falou, se referindo a Davi, né? Achei Davi, meu servo, aquele que fará toda a minha vontade, homem segundo o meu coração. Ele se refere a Davi, mas é muito comum no nosso meio a gente usar a expressão homem de Deus. Fulano é homem de Deus, fulano é um homem de Deus, homem de Deus. E é interessante que quase a gente não presta atenção que antes de ser homem de Deus, ele precisa ser homem. Eu acho que essa é a crise do meu amado Uziel. Os homens, eles precisam despertar. A maior parte dos homens que a gente conhece, que a gente se relaciona, a gente percebe que eles estão num sono espiritual. Dormem. Não, no mundo, a gente entende, o mundo não tem nem referência do que é homem. Então, vamos parar para pensar no seguinte, todos os homens e mulheres, toda criatura, né,
homem e mulher. Mas lembra que o homem foi criado primeiro, né? Depois a mulher. A mulher não veio do pó. O homem veio do pó. A mulher veio do homem. Paulo vai dizer que a mulher foi criada para o homem. Eu sei que isso, falar em alguns ambientes, falo para algumas mulheres isso, elas não gostam muito, por causa da cultura feminista que cada vez aumenta mais. Mas a mulher foi criada por homem, por quê? Porque Deus idealizou a mulher para ela ser um presente dele para o homem. Tanto que Provérbios vai dizer que do teu pai você recebe casa, recebe carro, recebe herança, mas a mulher prudente é um presente de Deus. Então Deus segue dando esposa para os homens. Deus segue dando esposa. O casamento é um mistério que a Escritura diz que ele acontece quando a mulher retorna ao lugar dela. E porque ela volta para o homem, aí diz, então, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e serão com ela uma só carne. Então, o casamento é esse mistério, quando você encontra a carne da tua carne, ossos dos teus ossos. Né? Mas a mulher ela foi criada dentro do jardim. E esse homem foi criado, segundo a Bíblia, à imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. E, claro, quando o homem perde essa imagem, ele perde toda a referência dele. Então, o homem do mundo, a gente não pode esperar que o homem do mundo expresse a hombridade, expresse o homem de verdade, porque ele não tem referência. É como você pegar uma obra e querer restaurar essa obra sem modelo original. Você imagina que você tem um quadro todo destruído, todo arrebentado, você entrega para um restaurador e diz, restaura para mim. O cara vai dizer, mas cadê o modelo? Você me mostra o modelo que eu restauro. Você não tem como restaurar nada se você não tiver um modelo. E assim somos nós, homens. Nós, sem Jesus Cristo, sem Deus na nossa vida, nós não temos como nem entendermos de verdade o que somos. Eu acho que a grande tragédia do homem sem Deus, quando ele morre sem Deus, inclusive, está perdido, foi para o inferno, mas eu acho que tem uma tragédia em vida muito grave. Qual é? Ele viveu uma vida sem nunca saber para que realmente que ele foi criado, sem o desenho dele. Ele nem sabe o que ele é. Ele passou a vida aqui sem saber quem ele era. Por quê? Porque a imagem dele sempre foi corrompida. E seus padrões também. Pô. O modelo de homem que ele tem na vida, todos foram modelos também corrompidos, destruídos também, e de igual forma. Eu não sei você, mas eu sou filho de mãe solteira, fui criado sem meu pai, só conheci meu pai, os irmãos aqui conhecem, de conhecer meu pai também, os mais antigos aqui conheceram meu pai. Mas já conheci meu pai com quase 40 anos de idade. Mas a minha referência de homem perto de mim foi muito ruim. Eu tinha um tio que era alcoólatra, um homem violento, entendeu? Eu lembro do meu tio instruindo os filhos dele, que eram mais velhos do que eu, para abusar de mim e bater em mim. Eu lembro, falando, quando tu pegar, faz assim, não sei o quê, pega, coloca lá nele. Assim. Eu lembro dele falando, entendeu? Dando aula para o filho ser homem. Para ser homem, tu tem que arrebentar o outro, de tudo que é jeito, sexualmente, fisicamente. É um negócio muito... É o mundo, mas isso é o mundo mesmo. Essa é a referência. E nem culpa meu tio, ela está magoado, não, pô, eu acho que era a referência que ele tinha. Era o que ele tinha, o que ele entendia que era ser homem na roça lá, ser homem. Homem é assim, pô, homem tem que pegar, arrebentar geral, tem um monte de mulher, um monte de... Pegar, todo mundo passou na frente, tem que ser igual o Bope, pega um, pega geral. Homem é assim. Homem é assim. Essa ideia de homem. Então, eu não estou falando do mundo, porque o mundo nem dá para discutir sobre esse assunto. Como é que vai falar que os homens do mundo precisam ser homens, se eles não têm referência nem do que é homem? Mas na igreja, a gente pode dizer, você precisa ser homem. Por quê? Porque você tem modelo, você tem referência, você tem modelo de homem. Você tem uma identidade firmada e nós podemos... E é interessante, porque esse clamor do coração, acho que de modo dos pastores aqui, eu sei que tem mais de um pastor aqui, tem alguns pastores aqui, acho que o cara que é pastor e que cuida do rebanho do Senhor, e que ele vê a necessidade de repartir a carga pastoral dele, que ele entende que não se apacenta do púlpito,
ele entende a importância de um apacento realmente relacional, o cara que já entendeu isso, ele vê a necessidade de homem. Rapaz. Ele vê, meu Deus do céu, como falta homem. Ah, mas tem homem casado, mas o cara vive não apacenta nem a mulher dele, nem os filhos dele apacentam. Como é que ele vai apacentar a igreja? O cara não pastoreia a mulher dele. Como não pastoreia? Não pastoreia, tem cara que não pastoreia. Tem gente que se refugia, não só no pecado, mas tem muitos homens que se refugiam em coisas lícitas. Eu conheço homens que já tive que sentar e conversar e dizer, cara, você se refugia no trabalho. Você vai para o trabalho para não ter que ter o trabalho de pastorear a tua casa. Sentar com a tua esposa, tu larga tudo na mão da tua mulher com a desculpa de que você tem que trazer dinheiro. Pô. Aí fica... Aí dá aquela atenuada na consciência. Não, estou correndo atrás, né? Estou correndo atrás. Mas você vê que o cara não tem... Ele não tem coragem, amor suficiente, cristão, amor, de apacentar a esposa e os filhos. Então ele fica meio assim, acovardado. Olha, irmãos, nesse tempo, eu tenho visto homens acovardados em coisas simples da vida da igreja. Vai lá reconciliar com o teu irmão. Vai colocar a tua oferta no altar, aí você, teu irmão tem algo contra você. Jesus falou, você interrompe teu culto, porque o teu irmão é mais importante que o teu culto. Vai lá reconciliar com ele. E reconciliar é difícil, porque reconciliar é uma oferta diferente. Não é aquela oferta que você coloca no altar aqui. A reconciliação é uma oferta do teu ego quebrantado diante de Deus, para ir lá conversar com uma pessoa que muitas vezes tu não sabe nem por que ela está machucada. Você não sabe nem o que feriu, se você pisou o pé dela sem querer, tu nem sabe às vezes como é que foi. Mas esse caminho, gente, eu tenho ficado impactado com alguns homens. Meu querido, vai lá falar com teu irmão, e o cara empacar e não ir. E você vê claramente que não vai porque está acovardado. Teve um recente que eu falei, meu amado, você está com medo? Você está com medo de ver teu irmão? De teu irmão falar umas coisas para você, por que ele está ferido? Você está com medo? Mas você vê essa debilidade, essa fraqueza. Né? E essa fraqueza, irmãos, não impede alguém de subir ao púlpito e pregar, porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. O cara tem um dom, recebe, ele tem palavra, prega. Essa fraqueza impede você de pastorear de verdade. Olho no olho, de sentar e conversar, pastorear de verdade. Porque do púlpito ninguém pastoreia ninguém. Pô. Do púlpito você faz reuniões, do púlpito você coordena coisas, do púlpito faz um monte de coisa. Pastorear é sentar, é conversar, é olho no olho. Pô. Então é nesse sentido que eu falo. Eu não estou falando de juntar gente, eu estou falando de pastorear a gente. De ser pessoal. Como o cara tem que fazer com a esposa e com os filhos. É nesse sentido que eu estou falando. E você sentar e pastorear mesmo, de ouvir a pessoa e dar caminho, corrigir com brandura. Como faz falta, como é uma desgraça a falta da disciplina. Como é desgraçado também uma disciplina sem misericórdia, sem mansidão e brandura. É desgraçado os dois extremos. Por que eu digo isso? Porque alguns homens, quando eles não são firmes, eles são grossos. Eu falei a verdade. Amado, falar a verdade, qualquer um fala, com raiva, com ódio, para se vingar, para expor o outro. Aí falou a verdade. A Bíblia não diz falar a verdade. Ela disse falar em amor, seguindo a verdade em amor, Efésios 4, cresçamos em tudo. Inclusive a palavra seguir ali, tu pode olhar o texto no original, uma das traduções dela é falando. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não é só falar a verdade, é falar em amor. Não é só disciplinar alguém, disciplinar com mansidão. Até os filhos, disse Paulo lá, disciplinando com todo respeito, porque teu filho, embora teu filho, você tem que respeitá-lo. Qualquer disciplina, qualquer ação, isso exige de verdade o cara ser homem. Inclusive, lembrando aqui de Efésios, a responsabilidade da disciplina na casa é do homem. Ah, mas está escrito assim, pais. Não, é que ali, o plural ali, esse é a língua portuguesa, né?
é que plural de pai, em português, é pais. Como em castelhano, plural de padre são padres. Não é assim no inglês. No inglês tem, se é father, é fathers, né? É plural, né? Mas se é pai e mãe, aí já muda, é parents. Então, esse parents, aí viu a pronúncia é outro nível, parents. Aí é parents, o cara já é pai e mãe. Mas o texto ali de Efésios é pai, plural de pai. Então, a disciplina, o trato, sempre foi responsabilidade do homem. Mas quantas vezes tu vê o homem assim, os guri aprontando coisa e tal, fazendo todo tipo de arte, e o cara dizendo assim, vai lá ver, meu irmão, vê lá, vê. E deixando a mulher sobrecarregada, com um montão de tensão. Não, e tem homem que é tão cara de pau que às vezes chega em casa, a mulher está cansada, meu irmão, de aqueles moleques 220, e ele vai e diz assim, não respeita você, porque quando eu chego aqui eles me respeitam. Como se desrespeitar a mãe fosse que ela é fraca e eu sou forte. Amado, desrespeitar a mulher é desrespeitar a tua autoridade, porque ela está ali na autoridade delegada. Delegada. E, inclusive, deveria ser o contrário, deveria ser como Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Se você blasfemar contra o Pai, tem perdão, blasfemar contra o Filho, mas blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Aquele que está mais sensível perto de você deveria ser mais preservado. Então, o homem, inclusive, teria o papel corretamente de preservar a esposa. Juntar a molecada e dizer, olha, se pisar na bola com o papai, tem conversa. Se pisar na bola com a mamãe, não tem conversa. Porque ele esse papel também protetor, ele esse cara que deveria cumprir esse papel. Mas qual é o maior sinal, Franco, a maior evidência de que está faltando homens, vou usar a expressão antiga, homens de verdade, no mundo hoje? Quando é que a gente vê isso de maneira mais clara? No mundo, pode olhar para o mundo todo. Você vê situação em que as famílias e as igrejas, por consequência, se encontram hoje. Se você olhar para as famílias, porque o que é a igreja? A igreja é um juntamento de família. Você olhou, aí você vê a condição e diz. Aí tu vai fazer igual o Zé, vai chorar, minha filha, porque está faltando homem. A gente vê mulheres e famílias totalmente desestruturadas, sem estrutura, sem fundamento. Crianças totalmente desamparadas, em todos os sentidos, sem amparo, sem sustento, sem direção, sem referência. É assim ou não é assim? Uma criança sem referência, sem mentores, sem discipuladores. Quando a gente olha o quadro assim, diz assim, está faltando homem. Não tem como substituir. Pode tentar, mas o papel é teu. É meu, é nosso. É o nosso papel. Todo homem que conhece de verdade Jesus, o Cristo, ele precisa responder algumas perguntas. E eu queria propor essas perguntas para vocês. O que vocês acham? Pode ser? Amém ou não? Quem eu sou? Quem eu sou? Onde de verdade a minha identidade se fundamenta? Onde eu estou? É importante o lugar que você está? É. É importante. O cara, quando ele vai à guerra, ele precisa conhecer o teatro de operações dele, ele precisa saber o ambiente dele que ele está pisando. Ele precisa saber onde eu estou. Qual é o meu chamado, realmente? Para que Deus me chamou? Esse dia um jovem perguntou assim, será que é tão complicado, demora tanto para a gente entender o nosso desenho, o nosso chamado, coisa e tal. Um jovem perguntou, é legal quando o jovem pergunta isso, né? Eu falei, amado, eu acho que a minha geração, ela tem menos vantagem do que a tua. Porque a minha geração, eu acho que a gente tinha pouca, essa coisa do discipulado, relacionamento, estar perto, pastorear, não tinha. Hoje você tem um monte de gente que,
de uma certa forma, foi pioneiro, trilhou um caminho que pode te cooperar com a tua vida. Eu sei que está faltando homem, mas quando tu encontra com os homens são homens mesmo de Deus. E com muito entendimento, muito fundamento, a gente tem referências assim. Amém? É importante você identificar também teus inimigos de verdade, quem são teus verdadeiros inimigos, com quem você está lutando. Não é à toa que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. É importante saber de verdade teu inimigo e o teu destino, o teu propósito, para onde você está indo. Porque todos nós somos peregrinos, todos nós somos peregrinos e estamos numa jornada inclusive de conhecimento. Porque a vida eterna, disse Jesus lá em João 17, na oração dele, ele falou, a vida eterna é essa, Pai, que te conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Teu Filho, que Tu enviaste. Claro, não dá para conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Não dá para conhecer o Filho se o Pai não dizer conhece, porque tudo é feito por meio do Espírito Santo, todo esse conhecimento. Mas toda a nossa revelação que a gente tem do Pai é por meio do Filho. Então, a nossa vida aqui é uma jornada de conhecimento. Eu sei que tem pessoas que não compreenderam isso ainda, que é uma jornada de conhecimento. E despreza, às vezes, as experiências, o momento onde você pode conhecer melhor o Senhor. Você despreza dores, você despreza disciplinas, você despreza coisas que podem te levar a Deus de uma maneira mais intensa. Você despreza, você não considera passar por momentos de aflição, você não considera passar por questões que de verdade te quebrantam. Aí isso priva você de conhecimento, né? Porque a gente fala muito assim, Jeová Jirê, Deus proverá, mas sabe quando você conhece o Jeová Jirê mesmo? É quando falta. Quando falta e Deus te supre. Mas a gente quer conhecer o Jeová Jirê sem nunca faltar nada na nossa vida. Então aí tu não vai conhecer. Você prova milagre quando você precisa de um. Pô. Então é uma jornada de conhecimento. Você conhece. Eu acho que a primeira pessoa que deu um nome para Deus, eu acho, você não pode depois pesquisar aí, me veio agora na memória, lembrei. Foi a mulher que ficou grávida, a escrava de Sara, ficou grávida de Ismael. Porque quando ela foi, a primeira vez que ela fugiu de Sara, Deus falou com ela e ela deu um nome para Deus. É o Senhor que me vê. É o Deus que me vê. Ela teve uma experiência com Deus. Ela deu um nome para Deus porque ela experimentou Deus de um jeito muito especial. Mas num momento difícil. Fugindo da sua senhora, toda atribulada lá, com um monte de coisa. Não, tu é o Senhor que me vê. Eu acho que antes dela nunca ninguém tinha dado um nome de verdade. Um nome assim para Deus. Falando a sua característica. Tu vê tudo. Não há como escapar. Aí depois daí para lá tem um monte. Né? Tu me sonda, me conhece, sabe tudo sobre mim. Mas ela foi a primeira pessoa que percebeu isso nas Escrituras. Me vê. E essa jornada de conhecimento, assim, irmão, é experimentar o Senhor na nossa jornada. É de verdade provar a Deus. E nós não temos como crescer no conhecimento de Deus sem prová-lo. Sem passar por alguns momentos difíceis. Alegres são, mas também difíceis, amém? Uma jornada com Deus, de plantar, colher, amém? Plantar com lágrima, colher com júbilo, de passar com lutas, guerras, dificuldades, e aí você vai conhecendo o teu Deus, porque essa é a coisa mais rica. Eu estava falando outro dia para o irmão, estava falando com o Luciano também, acho que eu falei com o Luciano, uma conversa que ele teve agora, Luciano, cadê o Luciano? O outro Luciano, Luciano, é que tem mais de um Luciano, deve ter até mais outro aí no meio. Estava falando contigo, não sei se tu lembra, falei, às vezes a coisa mais importante, melhor do que ver, não sei se foi contigo ou com outro casal que chegou depois, eu não sei, é melhor você ver Deus no negócio do que ver só um negócio. Ver só um negócio, só a bênção, você não viu nada. Porque às vezes tu recebe uma bênção, chega até você uma bênção, tu fica maravilhado com a bênção e não vê Deus no negócio. A riqueza de toda a bênção é quando você vê Deus movendo.
Então, isso é que produz conhecimento, essa intimidade, né? O Espírito Santo habita em nós. Você diz amém ou não? Deus veio morar em nós para nos dar essa experiência. E eu vou terminar aqui esse primeiro tempo, lembrando aqui Êxodo 18, 21, a expressão. A versão antiga de Êxodo 18, 21, né, o conselho de Jetro, né? Eu não me lembro o primeiro nome de Jetro. Já tem 2 nomes, né? Eléu, não, como é que é? Eu não me esqueci agora. Mas Jetro tem 2 nomes. É o conselho de Jetro. Não sei porque depois que ele conheceu Moisés, que ele Abineu começa a chamar ele de Jetro. Mas o conselho de Jetro para ele, quando ele vai visitar já Moisés com o povo no deserto, ele pega a esposa, os filhos, levam lá para Moisés aproveita, e ele vê Moisés naquela tensão de querer administrar o povo, sentando e botando o povo em pé o dia inteiro na fila, aquela coisa. Uma das passagens que nos inspirou muito lá atrás a pastorear em grupos pequenos, né? Pastorear a igreja em grupos pequenos. Quando ele falou, rapaz, você faz mal para você faz mal para essa gente, tal. Aí começa a dar conselhos. Ele começa a dar esse conselho assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza. Essa é a versão antiga. Põe-nos sobre eles o chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Foi a visão, uma das palavras que Deus usou para nos desafiar ao apacento em grupos pequenos. Mas você vê, essa versão antiga usa a expressão homens de verdade, né? Mas já tem versões mais novas que vai dizer de homens que amam a verdade, que odeiam a opção e amam a verdade. Porque o texto pode ser traduzido assim também. Mas quando você vê as 2 traduções, aí você vai procurar os originais para entender melhor, e você vê que ele está se referindo a homens que tenham maturidade, credibilidade, homens com firmeza, homens com fidelidade, integridade, né? Estabilidade, que são estáveis, né? Confiabilidade, que você podia agregar também, porque tudo está ligado à verdade, né? Constância, mas principalmente homens de guerra. Homens que confrontam, aborrecem a avareza, homens posicionados, né? Eu vou dizer assim, corações de pastor que ama a verdade. Eu sei que quando fala pastor, você pensa logo em religião, pastor, aquele cara de gravata. Eu não estou falando desse pastor. Eu estou falando do pastor guerreiro, do guerreiro pastor. Estou falando do nosso próprio Deus, que é chamado também de pastor. Embora pastor fosse uma profissão no meio dos judeus, nos dias de Jesus, estigmatizada, pastor era proscrito, era uma coisa que não sentava com os judeus lá. Os fariseus, os religiosos, os saduceus, os religiosos da época de Jesus lá, até os essênicos, todo aquele pessoal ali, religioso, zelote e mais sacerdote, que era parte dos saduceus, esses caras, eles, embora liam a Escritura, amavam a Escritura, eles não lidavam muito bem com o pastor. Parecia mais os egípcios, né? Não lidava bem com o pastor. Pastor, para eles, era uma profissão proscrita. Não sei por que cargas d'água. Eu até, de vez em quando, tenho curiosidade, fico pensando, meu Deus, como é que esses caras liam a Escritura quando a Bíblia fala que Deus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Como eles faziam isso? Eu não sei. Mas uma versão vai dizer assim, a Nova Almeida: procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo, chefe de 1000, chefe de 100. Um homem de verdade, ele ama a verdade. Para mim não muda nada. Cara, porque um homem de verdade, o assunto lá não é se é homossexual, se é efeminado, nada, ele não está falando sobre isso. Não é esse o tema. Não é esse o tema, não está falando das guerras sexuais do cara.
está falando do homem de verdade, do cara que se estabelece na verdade, que é pela verdade. Esses dias agora, porque os irmãos têm mania de me enviar. Quero orar com vocês sobre esse tópico. Primeiro eu quero dar um acabamento aí. Os irmãos gostam de me enviar um monte de vídeo para eu avaliar, como se eu fosse um juiz de mensagem de YouTube, de Instagram. E a vida diga assim, irmão, tenha paciência comigo, quando oportunamente eu vou ver, porque desencho. E eu não nego meu contato para ninguém. Então aparece gente, tudo que é canto. Mas tem um irmãozinho esse dia que ele mandou um vídeo, e eu vi que era um cara assim, meio rabino, e eu falei, vou ver o que esse rabino está falando, qual é a história desse irmão. Ele falou assim, por favor, dá uma avaliada para mim aí. E o rabino então começa a falar uma coisa que eu já sabia, assim, porque eu ganhei uma Torá do José Bendoretes há alguns anos, comecei a ler a Torá e vi que, logo no início, quando fala da criação do homem e da mulher, uma tradução para a mulher, né, em vez de ajudadora, é opositora, aquela que se opõe, aquela que se coloca de frente. Né? Eu li aquilo, o cara começa a explicar, então, que a mulher é uma opositora, que no final das contas o homem tem que olhar segundo a expectativa da mulher, a mulher segundo a expectativa do homem, e ele começa a falar daquele jeitinho bem cortadinho, bem editado. Como a gente vive num mundo muito moderno, todo mundo ouve, e aí quando o negócio é legal, encaixa, tem sentido, cara, isso é verdade, abraça como verdade e foge da Escritura. Ele dá uma navegada na Escritura. Eu sou pela verdade, porque para mim eu digo para minha mulher, minha filha só tem uma verdade. É essa, não tem outra. Televisão, YouTube, nada disso. É essa a verdade. Eu fico aqui, eu morro. Não tem outro para onde ir. Então eu comecei a dizer para ele assim, primeiro o seguinte, quando Deus criou a mulher, não tinha pecado. Não tinha necessidade nenhuma da mulher se opor ao homem. Nenhum homem se opor à mulher, por quê? Porque só havia uma vontade, a de Deus, pronto. Outra coisa, esse negócio de ver um segundo a perspectiva do outro, isso é humanismo. Jesus reprovou isso com Judas, com Pedro, quando Pedro tentou minar o caminho dele, falou, arreda Satanás! Para mim, pedra de tropeço. Porque Jesus começou a falar lá em Mateus 16 que ele iria sofrer, padecer, ser crucificado e tal. Pedro, de maneira alguma isso vai te acontecer. Chamou num cantinho assim, falou, negativo, isso não vai rolar contigo, não. E Jesus, então, falou assim, você cogita das coisas dos homens, ou seja, a tua perspectiva é humana. Você, quando olha as coisas, tu olha sob a ótica do homem. Você não vê segundo a ótica de Deus. Não, amado. Que vantagem tem um homem começar a olhar sob a perspectiva da mulher, a mulher do homem? Os dois ferrados. Eu falei para o irmão, irmão, a gente tem que olhar segundo a perspectiva divina. O homem não faz força com a mulher para prevalecer na vontade dele. O trabalho do homem pastorear a sua esposa é levar a mulher na palavra de Deus. É assim que ele conduz a esposa, a família e a igreja. Pô. Ele não conduz de outro jeito. Não tem perspectiva humana. Perspectiva humana é a opinião de um homem. De pastor, pode ser até de pastor. Eu falo para os pastores, os caras não gostam muito. Eu digo, amado, ovelha tem a liberdade de discordar de pastor, de questionar pastor. Qual é o pecado de questionar o pastor? Parece que a palavra do pastor é um negócio inviolável, infalível, não pode questionar. Mas a única palavra que a ovelha não questiona é essa aqui, pô. A gente tem um monte de ideia aqui, nem sempre são as melhores ideias, pô. Só porque é pastor tem a melhor ideia. Aí a ovelha, quando discorda ou questiona, aí, rebelde, Simão é rebelde. Olha para a sua ovelha rebelde aí. Mas por quê, cara? Não, porque discordou. Discordou de quê? Não, porque a gente tem um projeto esse ano maravilhoso para fazer um encontro de homens, e aí marcamos uma data, o irmão está achando que não é a melhor data, você é rebelde. Amado, o cara pode discordar à vontade. Ele é livre. Tomara que ele fale contigo, em vez de falar de você, pô. Expresse a opinião dele, fale, pô. As pessoas são livres. Um negócio assim. Então, o marido, ele também, claro que ele tem que estar aberto para conselho da mulher, coisa e tal, porque na palavra dele pode estar errada, pô. Mas tem uma palavra que a gente está seguro, passa o céu, passa a terra, passa tudo. Quando está aqui dentro, enquadrado, não tem conversa, amado. É aqui e pronto. Você submete, tua mulher submete, teus filhos, com a graça de Deus, vão submeter também. E vamos andando, pô.
Essa é a palavra que nos guia. Amém? Saiu dessa palavra aqui, é domínio humano, amado. É pastor dominando ovelha. Um conselho, opinião, opinião. Pô. Dá a tua opinião e fica livre para ser também, para alguém discordar. Um presbitério é assim, pô. Porque nem todo presbítero tem que pensar igual o presbítero com maior graça, lá que fala, pô, cara, posso discordar de você, pô. E às vezes a discordância é uma tensão boa. Faz o cara refletir, pensar, faz ele buscar a Deus para ter certeza se é aquilo mesmo. É uma bênção de Deus. Então eu estava explicando para o irmão, falei, amado, o Rabino falou aí, mas quase que no final eu fiz uma brincadeira com o Rabino. Eu falei, não vou fazer isso não. Mas eu escrevi lá embaixo assim, de repente foi por isso que Adão comeu o fruto, porque a mulher pegou o fruto, comeu e deu para o marido, e ele falou, não vou frustrar a perspectiva da minha mulher, né, cara? Eu vou dar uma cooperada com ela aqui, vou dar uma moral para ela, e puf, e aí está ferrado até hoje. É quase que eu escrevi isso para ele. Mas assim, nós temos um modelo. Amém? Nós temos o Espírito. Em nós temos a palavra. Por onde começamos, irmãos? Orando. Por quê, Franco? Porque nenhum de nós pode nada. Jesus falou, sem mim, nada vocês podem fazer. É por isso que a gente ora. A gente não ora porque é religioso. A gente não ora porque a liturgia agora é a hora da oração, gente. A gente ora porque a gente é fraco, porque a gente é pó, porque a gente olha assim o reino de Deus e fala, meu Deus, isso não dá para mim não, é muito alto. É por isso que a gente ora, a gente clama, a gente pede socorro. Amém? A gente fala, Senhor, nos ajuda, nos sustenta. Quem pode nos manter de pé de verdade? O Senhor. Quem pode guiar uma família realmente? Tu acha que tem um protocolo exato para a família? Tu acha que todas as famílias são iguais? Tu acha que todas as esposas são iguais? Você acha que todos os filhos são iguais? Você acha que todas as ovelhas de Jesus são iguais? Então não tem protocolo, amado. Não tem um padrão. Pega esse aqui, esses 5 passos aqui agora, anda com esse cara, vai funcionar com todo mundo. Já pensou se a gente houvesse um negócio desse? A gente nem ia orar. A gente nem ia falar com Deus que não, já tem aqui o manualzinho, vou lá, faço. Ah, mas não tem. Esse livro vai te animar a depender totalmente do Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. Esse livro, se você olhar com ele seriamente, você vai ver como nós dependemos do Espírito Santo, até para entender o livro. Sem ele, a gente não faz nada. E aí a gente ora. A gente ora. Eu quero propor a vocês assim, um tempo para a gente orar a Deus. Assim, a proposta desse primeiro momento é assim, vamos pedir a Deus, agora, no nome de Jesus, para Ele nos conformar com Jesus, para Ele nos também revelar em nós o que está faltando de um homem. O que nos faz estar distante dessa figura do homem responsável, maduro, estável, que ama a verdade, que é de verdade, que aborrece a avareza, que não está preso a nada, livre. Quem quer orar assim? Vamos orar? Fala o seguinte, fica com liberdade. Onde você está mesmo? Eu também vou arrumar um cantinho aqui para orar. Tá? Fica com liberdade. Aí se os irmãos da canção, aí tiver uma música assim, que também acho que é importante ministrar essa canção, a gente entra aqui, a gente canta. Quando os irmãos cantarem, a gente dá uma pausa de 10 minutinhos para ir no banheiro, tomar café, voltar e fazer aqui um rescaldo antes do almoço. Pode ser assim? Pode ser, amados, desse jeito? Então vamos separar um tempo para orar. Pode ficar à vontade de orar, se quiser se ajoelhar, se quiser ficar de pé, se quiser falar em língua, profetizar, se quiser orar por alguém também, não sei, fica livre, em nome de Jesus.